Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian e hoje vamos ver um pouquinho de processadores ou microprocessadores, entender o seu funcionamento, suas características, modelos, evoluções, dispositivos que possuem esse tipo de equipamento, tá? Então a gente vai ver basicamente muitas coisas relacionadas ao processador. Bom, processador ele não deixa de ser um hardware, uma peça física do computador, onde tem uma função muito importante, né? O processamento de dados. Dentro do computador existem algumas peças e cada qual possui uma função. As funções de cada peça ou componente trabalham em conjunto umas com as outras. Então, quando se fala de processador, basicamente ele processa, controla todas as informações de dados do computador, tanto entrada e saída de informações. Bom, essa imagem aqui não previamente é um processador, tá? Aqui seria mais algo relacionado ao encaixe do processador. Vamos lá. Bom, o processador ele pode ser conhecido também como outros nomes. Um dele é CPU. Então acontece muito às vezes da pessoa se comunicar, falar que teve algum problema no seu computador se referindo como CPU. Então, por exemplo, a minha CPU deu problema, peguei vírus na minha CPU. E imagina-se que CPU seja uma caixa, né? Aquela caixa do computador. Mas não, a CPU mesmo, de fato, é essa pecinha aqui. O que seria a CPU? O processador. Em outras palavras, unidade central de processamento. Também podemos atribuir para o CP, tá? CPU seria o termo voltado para o inglês e o CP para o português, mas é unidade central de processamento. Trabalha como uma espécie de cérebro, tá? Humano mesmo, né? Ou cérebro do computador. Então, tem que pensar muito, tem que realizar as tarefas, os cálculos do computador. E, como eu falei, todo tipo de informação, de dados que são criados a partir de dados binários, o processador trabalha nesta parte. Tá? Não necessariamente o processador ele age sozinho. Ele pensa como um todo, claro, mas ele consegue controlar outras peças, como por exemplo uma memória, seja ela uma memória RAM, uma memória ROM, HD, placa de vídeo e etc. Por mais que um HD, uma placa de vídeo possuem em si as suas características de trabalho, o processador auxilia também. Tá? Não existe um trabalho dentro do computador sem o auxílio do processador, ainda mais por se tratar de processar essas informações. Processamento esse baseado 100% aí em lógica matemática, lógica binária pura. Bom, aqui são exemplos de equipamentos que possuem processador. Então, a gente tem um exemplo aí de tablet, smartphones, celulares, videogames, notebook, alguns computadores um pouco diferentes, né, da Apple, os Macintosh da vida. Cada componente aqui, ou melhor, cada equipamento
ele possui uma espécie de processador. Dependendo da sua estrutura, da sua arquitetura, são processadores específicos, tá? Baseado em linhas, famílias de chips integrados, que realizam essas tarefas de processar informações. Mais uma vez, eu volto a repetir, por mais que você tenha diversos tipos de processador, o intuito é o mesmo, é processar informações. Processar a tal ponto que você consiga ter o contato do mundo real com o mundo de máquina. Então, por exemplo, conforme eu falo, a minha voz passa de modo analógico através do microfone, e a partir do momento que entra no computador essas informações, tem-se a conversão, e essa conversão transforma o sinal analógico, que é o sinal da minha voz, no mundo real, para sinal digital, que seria números binários, conjuntos de 0, 1, 1, 0, enfim, mais distintos possíveis. E quem realiza esta transformação? O próprio processador. Então, o processador, quando a gente fala de processar informações, basicamente é isso, seja num videogame, em um computador, em um smartphone ou qualquer outro equipamento. Temos alguns fabricantes de processadores, aqui são mais comuns, voltados para o próprio computador, tá? Para o próprio computador. AMD e Intel. O mesmo equivale para placa-mãe, né? Então temos aí placa-mãe, modelos de placa-mãe, e cada placa-mãe ela possui uma plataforma. Então ou ela aceita processadores da AMD ou ela aceita processadores da Intel. E aqui a gente tem os processadores da AMD e da Intel. Cada qual processador encaixa em uma placa-mãe diferente. Ou seja, a AMD só encaixa na própria plataforma AMD, ou seja, uma placa-mãe construída com arquitetura para AMD, e Intel a mesma coisa, tá? Então temos aqui AMD e Intel. Bom, temos alguns conceitos básicos e fundamentais quando falamos de processador, e esses conceitos a gente vai identificar agora. Bom, existem alguns componentes previamente, alguns alunos, né, podem ter visto ou ouvido falar, outros não, mas não vai atrapalhar a linha de raciocínio, tá? Então temos aqui o disco rígido, a memória RAM, o chipset ponte norte e o processador. Basicamente, o processador ele processa todas as informações que passam pelo disco rígido, pela memória RAM e pelo chipset ponte norte, que também controla, né, alguns dispositivos como memória RAM, a comunicação com a CPU e, por exemplo, uma placa de vídeo. Para quem nunca viu ou ouviu falar desses termos, né, o disco rígido ele é uma espécie de armazenamento de dados. Imagina que seja o seu guarda-roupa, né, de informações, onde você guarda suas informações. Só isso. A memória RAM também é uma memória, só que é voltado mais para velocidade. Ela faz um armazenamento mais rápido e temporário. Então podemos entender que todas as informações que você vê na tela do seu computador, elas estão previamente armazenadas na memória RAM. Então, são temas de aula também, tá?
HD, memória RAM, cada componente tem o seu conteúdo. E o chipset Ponte Norte é um chip embutido na placa-mãe. Geralmente você tem o norte e o sul. Às vezes você tem um único chip integrado que comporta o norte e o sul em conjunto e determina algumas funções de barramento, velocidade da placa-mãe, mais relacionado a CPU, placa de vídeo e memória, tá? Então, todos os programas que você possui no computador, seja ele um editor de texto, seja ele um jogo, qualquer instrução que você precisa de um resultado, todas as informações precisam ser processadas pelo processador. Então, quanto melhor o processador, mais atual, mais tecnologia, maior vai ser a velocidade do seu computador. Previamente, temos aí bem simples, né, essa analogia, mas claro que depende de outros fatores. Às vezes não adianta você ter uma super máquina com um processador bom e uma quantidade finita ou ruim de memória RAM, ou uma quantidade baixa de HD, tá? Não faz muito sentido, então a gente tem que tomar esses certos cuidados. Bom, por que a gente fala programa ou instruções? Cada programa, imagem, arquivos de computador, eles são um conjunto de códigos. E esses códigos, o computador entende ele como binários, tá? Então, cada conjunto binário, o processador ele entende perfeitamente, por mais que seja dos mais variáveis possíveis, tá? Então, você precisa, por exemplo, armazenar um programa no HD, fazer a leitura pela memória e fazer a conversão do disco rígido, né, que é o seu HD, memória chipset, com o processador. Como que é feito isso? A comunicação entre esses quatro fatores, tá? Mas o processador ele já carrega essas informações, ele sabe o caminho exato de onde fica o HD, a memória RAM e o que fazer com essas informações. Por mais que sejam informações distintas. Desta forma, é a principal peça do computador. Eu sei que a placa-mãe também pode entrar nesse contexto, pois ela armazena todas as peças, mas o processador é o cérebro, ele que controla todo esse acesso, o que fazer com os dados, por mais que o usuário interfira diretamente, tá? Então, o processador é muito importante por conta destas tarefas. Algo interessante também, né, falando de barramento, talvez se você tenha visto uma aula de placa-mãe, você ouviu falar em barramento ou slot de expansão ou até mesmo barramento local. Podemos chamar também de barramento principal, tá? Ou barramento externo, mas basicamente o processador ele possui algo que se chama Front Side Bus, que é o FSB. O que seria isso? É a comunicação que você tem com o processador conectado diretamente com o chipset Ponte Norte e a partir daí a comunicação com a memória RAM, a placa de vídeo e a ponte norte, a ponte sul, perdão. É igual estamos visualizando aqui na imagem, tá? Então você tem aqui a CPU, o processador, a comunicação direta com o chipset norte e automaticamente o chipset norte controlando as entradas da placa de vídeo e memória RAM. Também a comunicação com o chipset Ponte Sul.
Então, isso seria um barramento. Quanto mais FSB, mais alto, né, ou maior a quantidade em número, né, falando de números, mais rápido será a comunicação. Então, se você pega um equipamento de última geração, né, falando-se de computador, peças, componentes, mais rápido vai ser o processamento destas informações. Então, isso é barramento. Outro aspecto interessante é o clock. Então, o clock ele é um sinal, tá, para você sincronizar algumas atividades realizadas pelo próprio computador, mais específico, pelo processador. Então, o clock ele é medido através de uma unidade de medida, e esta unidade chamamos ela de Hertz, que significa uns ciclos por segundo. Então, se você tem determinado processador trabalhando numa intensidade, né, num sinal de Hertz, indica que é uma quantidade de ciclos por segundo. Então, tem um exemplo bem bacana aqui, ó. Se você pega um clock de 200 MHz, quer dizer que em um único segundo possui 200 milhões de ciclos de clock. Podemos entender aí como se fosse, por exemplo, em um segundo, realizar 200 milhões de cálculos. Parece muita coisa, né? Parece não é, mas tecnologias atuais de processador, chegamos na casa aí dos gigahertz, bilhões de cálculos por segundo, tá? Então aqui é só um exemplo de megahertz. Então, o clock é a frequência de operação do processador. Quanto maior o clock, mais rápido é o processamento também, tá? A sua frequência. Então, a gente pode levar em consideração aspectos de barramento, a maior comunicação com o mundo externo, né, do processador com chipset ponte norte e outras peças. E o clock seria a velocidade também, né? Uma frequência de realização de cálculos. Outro exemplo que temos aqui é a onda quadrada, né? Então, falando aí de binário. Então, o clock nada mais é, além de ser, claro, um sinal, uma frequência, ele é uma onda quadrada, onde você tem dois valores possíveis, 0 e 1, é uma taxa fixa, e aqui a gente tem três ciclos de clock, né? Três pulsos completos. E cada ciclo indica se é um valor 0 ou 1. Tá? Então a gente tem o ciclo denominado aqui pela setinha. Então você tem aqui os ciclos, tá? Por aí vai indo. Então, basicamente é só para a gente entender o que seria o clock. Por se tratar de uma onda quadrada, automaticamente entende-se que se trata de eletrônica, de circuitos digitais, pois se fosse uma onda qualquer, por exemplo, uma senoide, seria algo mais relacionado aí a sinal analógico, tá? E não digital. Bom, agora dois tópicos importantes também referente a clock. Então vimos que temos barramento, clock, como é um clock, né, o sinal de um clock. E temos também a ideia de separar em dois tipos, o clock interno e o clock externo. O clock interno, ele é o mais alto, tá? É a frequência que o processador, ele trabalha para ele mesmo. Podemos imaginar como o clock interno a velocidade de pensar do processador. Já o clock externo
seria a velocidade relacionada a barramento, né? Transmissão de dados através de memória, chipset, né? Exemplo, ponte norte. Resumindo, clock interno, velocidade que o processador trabalha para ele. Clock externo, velocidade que o processador se comunica. Existem alguns programas onde você pode fazer uma análise, né, da velocidade do clock, por exemplo. Então temos aqui o CPU-Z, onde você tem destacado aqui o clock interno e o clock externo, tá, na cor vermelha e azul. E aqui, como eu falei, né, tem até uma observação. Os processadores atuais, eles atuam aí na casa dos gigahertz, ou seja, bilhões de ciclos por segundo. Então é algo extremamente rápido, tá? Quando você se trata de clock. Com tudo isso, já podemos entender que, por se tratar de processador, podemos levar em consideração esses fatores, como por exemplo, barramento local, o clock interno, o clock externo, a sua arquitetura, né, ou plataforma, se é AMD, se é Intel, a sua família também, linhas, né? Por exemplo, linha Intel e-Core, que seria i3, i5, i7 e por aí vai, tá? Mas não para por aqui. Tem mais coisas para a gente aprender sobre processadores. Bora lá! Talvez você já tenha ouvido ou alguém comentou ou viu na internet falar sobre multinúcleos ou multicore, tudo relacionado à informática, mais específico processadores. Então é comum hoje em dia você ter processadores multinúcleos, multicore. E agora a gente vai entender do que se trata, né? O que é essa tecnologia ou de fato o que é multinúcleos. Bom, é muito comum hoje você encontrar processadores com algumas tecnologias descritas da seguinte maneira: dual core, triple core, quad core, até mesmo celulares e smartphone, você escuta, né, esses termos, como por exemplo uma propaganda, né, smartphone dual core, octa-core. Mas de fato, o que que significa? O significado é bem simples. Então, dual core, por exemplo, dois núcleos, triple core, 3, quad core, 4, octa-core, 8 e por aí vai. Então, estamos falando aí de núcleos. E o que seriam esses núcleos? Podemos fazer uma analogia. Se um processador, consideramos ele como cérebro do computador, cada núcleo que um processador tem seria um cérebro a mais. Então, por exemplo, se você tem um processador dual core, seria duas maneiras de pensar de formas distintas ou ao mesmo tempo. Então, a ideia é você possui dois núcleos, maior o número de atividades que você pode realizar dentro do computador. Não generalizando, né? Não significa que você vai fazer duas atividades, porque às vezes um único núcleo do processador ele te permite fazer várias atividades dentro do computador. Então, dois núcleos, muito mais. Quatro, 8, por aí vai indo. Tá? Então a gente pode entender núcleos do processador desta maneira. Você aumenta o potencial de processamento para realizar o maior número de atividades dentro do seu computador. Ok?
Bom, então um multinúcleos vem aí do termo em inglês, né, multicore, onde você coloca, claro, dois ou mais, né, dois em diante, núcleos de processamento no interior de um único chip. Essa imagem, ela tá bem artificial, né, mas é basicamente isso. Então, imagina que você tem aqui um processador. Este processador, ele possui esses dois chips, né, aqui dentro, sinalizando que ele é um dual core. O CPU-Z, que é um programa, um software, aparece mais uma vez. Então temos aqui, você tem as informações, né, cores, seriam os núcleos, né, quantidade 2, os threads, quantidade 2, né? Os threads seriam uma espécie de núcleo simulado, né? Seria um núcleo físico e um simulado, né? Um lógico, mas depois a gente comenta, tá? Destes aspectos, mas basicamente é isso, tá? Então, quanto melhor a sua tecnologia, mais caro se torna um processador. Então, olha o tanto de informação que a gente já conseguiu captar, né? Vai montar uma máquina, por exemplo, você precisa se atentar na plataforma que deseja, AMD, Intel, as velocidades, barramento, clock, multinúcleos também, né? Então depende para que você vai querer este computador, né? Qual que é a utilização dele. Fora isso, temos aí também a memória cache, ou os alunos até brincam, né? Confundem, é normal, a memória cache, mas é memória cache. A memória cache é um tipo de memória que você tem dentro da sua CPU, ou seja, dentro do seu processador. E ela tem uma função básica, tá? Tem uma funçãozinha básica, bem simples mesmo, mas que causa impacto diretamente também no desempenho do computador, tá? Então vamos ver do que se trata essa memória cache. Ela é uma memória rápida e ela sendo rápida, ela tem algumas características. Ela fica diretamente dentro do processador. Então, a velocidade de acesso do processador até a memória cache é muito rápido, porque ele acessa algo que já está dentro dele, tá? Bom, a memória cache, como ela é uma memória, ela armazena algumas informações. E quais informações são essas? As mais utilizadas pelo seu processador, para que sejam armazenadas de forma mais rápida. Como assim, professor? Não entendi. É comum você ligar o computador, espera carregar e entra na internet. E constantemente você faz isso. Essas informações, por exemplo, dá dois cliques lá no atalho no Google Chrome ou Internet Explorer da vida, Microsoft Edge também, demora um certo tempo a primeira vez que você clica. Já repararam? Quando você entra em um jogo ou na internet a primeira vez, né, que você liga o computador, demora um pouco. Quando você fecha esta página ou jogo, essas informações são armazenadas dentro da memória cache. E aí você percebe que a segunda vez é mais rápida para abrir determinado jogo, programa, o que seja, tá? Então a memória cache é uma maneira inteligente de otimizar aí a questão de tempo, tá? Do seu computador. E varia, né? Você tem diversos tamanhos de memória cache, os mais variáveis possíveis. E temos aqui outro exemplo do CPU-Z. Mais uma vez, né, esse programa aqui, ele te mostra a quantidade de memória cache dentro do seu processador, bem como o nome também, né, as tensões,
corrente, por aí vai indo, tá? Então, esta é a função da memória cache. Bom, conforme foi evoluindo, né, os processadores foram ficando mais rápidos do que as próprias memórias RAM. Acredito que poucos talvez tenham esse conhecimento, né, de memória RAM, mas é um tópico também específico, né, de hardware, memória RAM, que é Random Access Memory, né, seria uma memória de acesso aleatório, algo do tipo, tá? Ou seja, conforme foi aumentando a velocidade dos processadores, o processador ele obriga a memória a esperar, né, ter uma liberação e terminar a sua tarefa. Então, consequentemente, as memórias tiveram que evoluir também, né, porque é um conjunto. Imagina que seja uma linha de produção. Se uma pessoa vai mais rápido e a outra tem determinado algum problema que acontece ali na hora, um defeito, isso vai gerar um atraso. E a gente pode fazer essa analogia, né? Não adianta nada o processador ser muito rápido, as memórias lentas. Então, para auxiliar, existe-se a ideia da memória cache, para evitar essa demanda de espera, de espaço, liberação de tarefas, tá? Então, basicamente, essa analogia de memória cache. Aí aqui tem também um esqueminha, né, de como funciona. Então, você tem aqui a CPU, que seria o próprio processador. Ele tem aí um mapa de endereço de cada instrução, que é acessado diretamente pela memória cache, que também está dentro da CPU. E os dados passam tanto pelo processamento da CPU quanto da memória cache e a partir da memória central, que seria a própria memória RAM. Bom, existem outras tecnologias também, né, como por exemplo o controlador de memória integrado, né? Tem o PAF Interconnect, que é o QPI, Hypertransport, que é o HTTT, né? São tecnologias de velocidade é, em duas vias ou mais relacionada a processador. Só que de tecnologias diferentes. Então, uma pertence à Intel, outra à AMD. Então, por exemplo, o controlador fazia parte do chipset Norte, o controlador, e trabalhava junto com a frequência igual a dele, ou seja, o controlador da placa ele tinha uma velocidade. O chipset Norte também, então eles trabalhavam com a mesma frequência, conversavam super bem. Só que isso impedia de acompanhar a velocidade do processamento da CPU, ou seja, do processador. E aí os barramentos, né, QPI e HT-Link, eles possuem caminhos separados, tanto para entrada e saída de processador. Então, isso possibilita que os dados que entram e saem, eles podem ser recebidos ao mesmo tempo. Então, é uma espécie de mão dupla, né? Ou via dupla, aí, como se fosse carros indo e voltando. Então, são tecnologias embutidas já no próprio processador, tá? É claro que hoje já evoluiu-se bastante os equipamentos, tá? Então, não somente o processador é rápido, mas as memórias também, né? A própria placa-mãe, questão de barramentos. E aí você tem aqui o exemplo da Intel, mais uma vez CPU-Z, né? QPI-Link e HT-Link da AMD, tá? Então, algo bem interessante, né? Tecnologias distintas, mas com o mesmo intuito, a mesma ideia, tá? Acredito que até agora o momento você pode estar se perguntando qual é melhor, Intel ou AMD?
Bom, a resposta é depende, né? Ao longo dos anos, né, essa batalha aí, né, de Intel e AMD depende muito do usuário, né? Chegou um tempo em que a Intel, o custo dela era mais elevado que a AMD, quase sempre é assim, né? Mas o seu rendimento, desempenho era melhor, né, da Intel. E hoje a gente não tem muito disso, né? A AMD evoluiu muito, né? Inclusive a grande quantidade de processadores hoje em dia vendidos pertencem à AMD, né? São as linhas Ryzen, né? Da Intel, por exemplo, também os i5, tá? Inclusive aqui, né? A analogia do CPU-Z é referente ao Intel Core i5. Aqui do AMD é um Phenom, né? Ou é um Phenom ou é um Athlon, não estou conseguindo ler perfeitamente, mas temos aqui, né, tecnologias diferentes. Este Core i5 da Intel, ele tem dois núcleos e quatro threads. Então seria dois núcleos físicos dentro do processador e esses dois núcleos físicos simulam de forma sofisticada quatro núcleos. Então, uma tecnologia bem bacana aí também. Já o do AMD, eles são quatro núcleos físicos e simulam os próprios quatro. Outro conceito interessante voltado para processadores é o recurso da nanotecnologia. Então a nanotecnologia ela passa além aí do quesito filme, ficção científica, tá? Pois como pode, né, um equipamento, uma peça pequena, realizar bilhões de cálculos por segundo, organizar as informações, processar todas as informações que visualizamos através do computador, como seria possível? Será que todos os componentes são uma espécie de tecnologia relacionada a nanômetro? Então a gente começa a entender um pouco melhor. A tecnologia em si já faz parte muito tempo, né, dentro da sociedade, na nossa vida, e a nanotecnologia é uma delas também. Tá? Como que ela está presente? Através de componentes eletrônicos. Então, os componentes eletrônicos, existem diversos fatores relacionados à nanotecnologia, uma tecnologia minúscula, né? Como mostra aqui a imagem. Então, vai desde computadores até mesmo algo relacionado à saúde, medicina, tá? Entre outros lados da tecnologia. Para a gente entender, né, tem uma denominação aqui mais técnica, o que seria o nanômetro, né? Da onde que vem também a palavra da nanotecnologia. Um nanômetro é uma medida como qualquer outra, então, por exemplo, metro, tá? Centímetro e até mesmo quilômetro. Explicar, né, o nanômetro é simples. Você falar que é uma medida é bem simples, né? Mas você pode falar da seguinte maneira: um nanômetro equivale a um bilionésimo de metro. Ou seja, você pega um metro e reduz ele 1 bilhão de vezes. Então temos exemplo aqui da bola de futebol, que seria 0,29 metros ou 29 centímetros, e numa escala de nanômetro equivale a 0,000000001 metros ou 1 nanômetro. Então, só para a gente entender, é algo extremamente pequeno quando a gente fala de nanômetro, tá? E aonde se aplica essa tecnologia? Nos processadores, né? Então, você tem componentes eletrônicos nos processadores e antigamente
a tecnologia dos processadores era algo em torno de 50, 45 nanômetros, tá? Mas hoje os processadores eles avançaram tanto que você tem processadores aí, por exemplo, na casa de 22 nanômetros. É claro, tem muito menos hoje, tá? Você tem quantidades menores, mas aqui como exemplo, 22 nanômetros. Ou seja, é, o processador em si, ele tem um tamanho e as peças que vão dentro dele são minúsculas, por isso que existe esta escala em nanômetros, tá? Então, quanto maior a tecnologia, mais você precisa extrair desse recurso de nanotecnologia, tá? Então, quanto menos nanômetros tiver um processador, melhor, tá? Então, se você comparar um de 45 com um de 22, o de 22 é muito melhor, tá? Esse aqui é um exemplo do Core i7. É até um modelo antigo, né? É um modelo antigo do i7, não é tão atual. É porque tem as linhagens, né? Você tem i7 mais antigo e i7 mais atual, tá? Então é bem interessante. Bom, mas e aí? Você tem um processador, e o que a gente faz com o processador? Encaixa ele na placa-mãe, mais precisamente no soquete de processador, ou seja, nos slots. Um soquete ou um slot de CPU, ele é um componente mecânico, como mostra aqui a imagem, e ele fornece tanto o encaixe mecânico do processador quanto elétrico, através dessa placa PCB, né, de circuito impresso. Então você tem um contato da CPU com a placa-mãe. Interessante que, por ter esta ferramenta, o soquete, é possível você realizar a troca do componente, seja pelo componente danificado ou até mesmo para fazer um upgrade, né, no seu computador. Você quer deixar ele mais potente. Claro que precisa analisar e ver se suporta, se a sua placa-mãe suporta também, tá? Mas basicamente é isso. Bom, aqui está o exemplo, eu gosto bastante desta imagem, pois você consegue ver o soquete, né? Ele está aqui aberto e o processador está sendo encaixado e depois você fecha, tá? Então é possível fazer essa troca de processadores, de componente a todo instante. Tem o lado correto para você fazer isso, né? Para você encaixar o processador. É jeito, não é força também, tem que tomar um certo cuidado. Dependendo do processador, se ele tiver pinos, você coloca errado, amassa, danifica, outros não, tá? Questão da estática do corpo também. Então tem alguns cuidados a serem tomados, tá? E aí tá o exemplo, né? Força de inserção zero, né? Zero insertion force. Ou seja, não é força, tem o jeito correto de se encaixar o processador. E o bacana é isso aqui, né? Você consegue observar algumas marcações no processador e encaixar a marcação com marcação, marcação do processador com o soquete, tá? Bom, então para instalar ou desinstalar, encaixar ou desencaixar o processador, geralmente ele vai ter uma alavanca, conforme mostra aqui a figura. Levanta ela, o processador já pode ser removido, tá? Abaixo ela, o processador fica preso. Varia muito, tá, gente? Isso aqui é um dos soquetes. Então, recomendo aí fazer uma pequena pesquisa também relacionado a soquetes de processadores, o que a gente tem de mais atual, tá? Podemos ver um vídeo também de como encaixar o processador, seria interessante também, tá? Mas o importante é que não necessita
de força, ok? Bom, continuando, outros aspectos importantes é a forma de identificar o processador, pois você já sabe o que precisa, mas nem a todo instante você vai ter o processador instalado na máquina, ter um CPU-Z para identificar o processador. Então temos aí as nomenclaturas dos processadores. Conforme vai se evoluindo, pode mudar uma coisa ou outra, tá? Mas segue um padrão. Então temos aqui um exemplo da Intel, onde você tem aqui o modelo de soquete LGA 775, que seria este modelo aqui, tá? De soquete LGA 775. E você tem algumas linhas, você consegue enxergar pegando o processador na mão algumas linhas, tá? E varia muito, tá, gente? De acordo com o ano, com o tempo, aí vai se alterando, modificando. Mas seria uma ideia como essa, ó. A linha um significa o número do processador, tá? A segunda, a família de processador a qual ele pertence. A terceira seria o país, então tá aí também. A quarta, a velocidade do seu processador, o tamanho do cache, a compatibilidade da plataforma. E aí vai indo, tá? Então, com o tempo, conforme você vai lidando, pegando peças, treinando, você acaba se acostumando e fica algo muito mais fácil. Mas temos aí também a internet para auxiliar, né? Você joga o modelo do processador, ele já te dá todas estas informações também. Então pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é o exemplo da Intel, mas temos também a AMD. Então a AMD é um pouco mais complicado, claro, mudou também muito, tá? Você tem aqui nesta linha vermelha alguns exemplos, algumas letras, ó. H, D, tem aqui uma sequência de letra com número, mais letras, números e o significado, tá? Então aqui é um pouco mais complexo, tá? Por exemplo, Phenom, desktop, Phenom 2, X4, 125 watts, 4 núcleos, memória cache de 512, 6 megabytes e por aí vai indo, tá? Então, um pouquinho mais trabalhoso. Outro conceito é falando um pouco de calor, aquecimento. É comum às vezes o computador, quando você estressa ele muito, seja jogando ou trabalhando, ele desligar. Então pode começar a se preocupar aí com o seu processador. Por quê? Por realizar diversos cálculos, milhões, bilhões de cálculos por segundo, ciclos, o processador ele esquenta muito. Então, se ele esquenta muito, ele possui uma espécie de bloqueio, onde ele se protege. Então, esquentou muito, corta, desliga o computador, senão vai torrar a sua CPU. Mas por que isso acontece e como a gente pode evitar? Mais uma vez, é uma tecnologia que envolve componentes eletrônicos, passagem de corrente acaba esquentando o material e por ser constantemente um dispositivo de processamento de informações a todo instante, ele esquenta. E como que a gente pode evitar isso? Utilizando um cooler. Então, o cooler ele é uma junção que você tem do dissipador e da ventoinha, tá? O dissipador ele tem vários aspectos, como por exemplo algum metal, alumínio, aonde ele vai dissipar o calor. Então você encaixa o cooler em cima do processador
e a ideia é que o dissipador pegue o calor que está na CPU, no processador. Só que a gente simplesmente não pode pegar um cooler e colocar em cima do processador. Ué, professor, mas como assim? Você necessita colocar uma pasta térmica. Então, quando você tem lá o processador encaixado na placa-mãe e vai colocar um cooler, você precisa pegar uma pasta térmica, aplicar em cima do processador, espalhar, ou às vezes você usa algumas técnicas, né? Faz uma bolinha com a pasta, encaixa o cooler. A partir do momento que você encaixa o cooler, a pasta espalha pelo processador e todo o calor que é gerado pelo processador, a pasta térmica vai auxiliar conduzindo esse calor para o dissipador, que possui um formato específico para ajudar a dissipar, e a ventoinha girando auxilia no trabalho, jogando o ar quente, tá, para fora. Basicamente é isso então que funciona, né? Por isso que a gente necessita aí de um cooler. Existem inúmeros tipos de cooler, tá? A gente tem alguns mais específicos, né? Como por exemplo o water cooler, que é bombas d'água que você encaixa no seu processador e ele refrigera muito mais. Tem os air cooler também, né, que são mais voltados para ventoinhas extremamente mais rápida e são diversos preços, tá? Varia aí 100, até mesmo 50, R$ 200, 1.000, R$ 2.000, varia muito, tá? Tem para todas as necessidades aí. Então, como eu falei, né, o processador ele esquenta muito. Por quê? Porque ele realiza milhões de cálculos em um único segundo. E não são cálculos simples, não. É os mais complexos que você pode imaginar, tá? Então é uma peça que esquenta bastante. Dependendo do modelo de processador que você tem, ele vai esquentar muito mais do que outros, tá? Então acontece muito, tá? Bom, e assim a gente finaliza esta aula de processadores. Espero que tenha gostado, agregado bastante conteúdo. Não para por aqui, né? Você pode realizar uma pesquisa, ver um vídeo de encaixando o processador, modelos, o que a gente tem de atual. Sugiro essa atividade também. E nos vemos aí em um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.